Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Dissecando o Tarot. Neste episódio vamos começar a abordar os arcanos menores, ou seja, o que eu vos posso adiantar é que as cartas de Tarot têm naipes, nomeadamente copas, espadas, paus e ouros. E hoje vamos descobrir alguns dos seus significados, simbolismos e como é que eles podem, de certa maneira, influenciar todo o seu naipe e influenciar as cartas que lá estão. Mas agora, antes de irmos aqui ao episódio, vamos já deixar o vosso like, vamos já comentar, vamos já partilhar, para que nós consigamos então alcançar mais pessoas. E se ainda não és inscrito aqui no canal, está na altura de te inscreveres e partilhares este canal com os vossos amigos e familiares. E agora sim, sem mais demoras, vamos começar a abordar os arcanos menores. E como eu já referi anteriormente, nós dividimos os arcanos menores, podemos dizer por 5 naipes ou, nomeadamente, 4 naipes. Eu normalmente costumo de dividir em 5. Divido em copas, espadas, paus e ouros e depois divido aqui numa subcategoria que é as figuras da corte, onde lá estão os reis, rainhas, valetes e cavaleiros. Isto aqui, normalmente, cada naipe tem cerca de 14 cartas, que é composto das cartas do As ao 10 e depois 4 figuras da corte. Mas agora vamos só falar dos naipes ou elementos. Vamos começar por copas. O elemento de água. As copas representam um elemento de água, simbolizando assim as nossas emoções, intuição, amor e conexão emocional. Elas refletem os nossos relacionamentos, sentimentos mais profundos e conexões espirituais. As cartas deste naipe podem levar-nos a explorar os nossos sentimentos mais íntimos e a nutrir os nossos relacionamentos emocionais. E continuamos aqui a avançar. Avançamos então para o elemento de ar, que é representado pelo elemento de espadas, neste caso pelo naipe de espadas. As espadas representam o elemento de ar, simbolizando assim o intelecto, a mente, a comunicação e o pensamento racional. Elas refletem os nossos desafios mentais, as nossas decisões, conflitos interiores e a comunicação clara e objetiva. As cartas deste naipe convidam-nos a enfrentar a verdade, a procurar a nossa clareza mental e a superar os obstáculos através do nosso pensamento crítico e da nossa análise objetiva. Ou seja, ao contrário das cartas de copas, que são muito emocionais, temos aqui as cartas de espadas, que são muito racionais. E vamos avançar para o naipe de paus. Os paus representam o elemento de fogo, simbolizando assim a energia, a paixão, a criatividade e o nosso impulso para a ação. Elas refletem as nossas aspirações, as nossas ambições, o entusiasmo e o desejo de manifestar os nossos objetivos. As cartas deste naipe inspiram-nos a seguir as nossas paixões, a perseguir os nossos sonhos e a agir com coragem e determinação. E por fim, o último naipe que está aqui e vamos abordar, antes de irmos aqui ao fundo, temos o naipe de ouros. Ouros que representam o elemento de terra, simbolizando assim a materialidade, a estabilidade, a segurança financeira e também a nossa parte de abundância. Tudo o que seja material está refletido neste naipe. Elas refletem as nossas finanças, a nossa carreira, a segurança material e a conexão com o nosso mundo físico, ao contrário das cartas de água que refletem a nossa conexão com o nosso mundo espiritual. As cartas deste naipe inspiram-nos principalmente a cultivar a nossa estabilidade financeira, a valorizar os nossos recursos materiais e a procurar segurança e prosperidade no nosso mundo material, ou seja, no mundo em que nós vivemos. Cada naipe do tarot está associado a um elemento específico e esses elementos fornecem toda uma base para interpretarmos as cartas. Ao considerarmos os naipes e elementos numa leitura, podemos assim entendê-las melhor, nomeadamente entendermos as energias, como é que elas estão a influenciar as nossas vidas naquela área, desde as nossas emoções até aos pensamentos e ações. Os naipes e elementos dos arcanos menores no tarot oferecem uma rica tapeçaria de significados e simbolismos, além que ajudam-nos a compreender e interpretar as mensagens de uma forma mais clara e profunda. É crucial para uma pessoa que esteja a aprender tarot
consiga interpretar positivamente e saiba estar a interpretar os elementos. Os elementos oferecem toda uma nova visão que os arcanos maiores não nos oferecem. Agora vamos aqui, eu fiz aqui uma pequena listinha, como interpretar a parte de combinações. Neste segmento vamos aprofundar na arte da interpretação das combinações das cartas dos arcanos menores, como é que elas combinam na narrativa toda. Ou seja, ao combinarmos as cartas, estamos a criar uma narrativa cheia de significados. E eu vou dar-vos alguns exemplos desses significados e dessas interpretações. Por exemplo, ao analisarmos cartas numa tiragem, vamos observar padrões e temas que nos saltam à vista. Por exemplo, a presença de várias cartas de copas pode indicar questões emocionais, enquanto várias cartas de paus podem indicar ações e paixões. Cada naipe tem as suas próprias características e energias únicas. Ao combinar cartas de diferentes naipes entre si, podemos ter em consideração essas energias. Ou seja, essas próprias energias vão integrar-se entre si. Por exemplo, a combinação de espadas, que é do elementar, com copas, que é o elemento água, pode surgir algum conflito emocional ou um momento de clareza emocional. Ou seja, tudo isso vai depender de quem estiver a interpretar as cartas. Depois tem outro tópico, que é a parte das polaridades. As polaridades opostas dos naipes também podem influenciar a interpretação das cartas. Por exemplo, a combinação de copas, que é, por norma, um elemento mais passivo, com paus, que é um elemento mais ativo, pode sugerir um equilíbrio entre receber e dar amor. Mas também temos outros exemplos que vocês, à medida que nós vamos avançando, vão perceber isso tudo. Depois tem aqui a parte das relações de causa e efeito. Algumas combinações podem sugerir uma sequência de eventos ou relação de causa e efeito. Por exemplo, a carta 2 de espadas, seguida pelo 3 de espadas, pode indicar, nomeadamente, uma decisão difícil, seguida de uma experiência de dor. Ou seja, de uma forma geral, nós aceitamos a decisão, tomamos a decisão e agora temos que lidar com as consequências. Aceitar a decisão na carta 2, lidar com as consequências na carta 3. Por fim, temos aqui a parte da nossa intuição. Além de seguir as regras e princípios, como eu já referi aqui, também é importante confiar na tua intuição ao interpretar as combinações das cartas. Deixa ela guiar-te pela tua sensação inicial e assim vais desenvolver toda uma narrativa. O truque é sempre estudar, aprender, praticar e desenvolver. Um conselho que eu vos dou é manterem um diário, um caderno, onde vocês vão apontando todos os significados, tiragens, coisas que tenham-vos ajudado a desenvolver a vossa habilidade no tarot e também na parte espiritual e de conexão. Antes de terminarmos aqui o episódio, eu ainda fiz aqui um pequeno segmento que é para nós incorporarmos os arcanos menores na nossa vida. E começamos com o naipe de copas. Como já percebeste, copas está ligado inteiramente às nossas emoções. Por isso, uma prática diária que nós devemos ter aqui é a prática diária da gratidão. Ou seja, reservar alguns minutos todas as manhãs ou no final do dia para refletir sobre aquilo que tu és grato, nomeadamente os teus relacionamentos ou outras áreas da tua vida emocional. Depois, está na altura também de aprenderes a reconhecer, a expressar as tuas emoções de forma saudável e autêntica, desde escrita, através da tua arte ou mesmo em conversas honestas com os teus entes queridos. O importante é comunicares e dar-te a ouvir e sentires as tuas emoções. Vamos avançar para o naipe de espadas e aqui a prática diária é a meditação da mente clara. Dedicar algum tempo diariamente para meditares e acalmares a tua mente. Isso irá permitir que os teus pensamentos fluem livremente, sem qualquer tipo de julgamento ou até mesmo crítica. Uma prática diária para ti é a comunicação não violenta. Aprende a comunicar-te de forma clara, compassiva e principalmente a expressares as tuas opiniões e a ouvires os outros sem qualquer tipo de crítica ou julgamento. Vamos avançar aqui para paus. No naipe de paus, o ritual que nós temos é um ritual de manifestação. Todos os meses cria um ritual onde possas visualizar os teus objetivos e também tudo aquilo que desejas manifestar.
ativando assim a tua energia criativa e também a tua energia de realização. Aqui uma dica, uma prática. Acabam por ser a parte física, a parte dos exercícios, nomeadamente podes dançar, pintar, escrever ou mesmo explorar outras formas de expressão criativa para libertares toda a tua energia criativa e inspirar-te a novas ideias e ações. Por fim, temos aqui o naipe de ouros, que ele, em termos práticos, consiste em criar um orçamento consciente. Ou seja, manter um orçamento cuidadoso e consciente para acompanhar todos os nossos gastos e investimentos para garantir, assim, uma estabilidade financeira. Depois, aqui a nossa prática é a parte da conexão com a natureza. Passar tempo ao ar livre todos os dias, conectarmos com a terra e com as suas energias que nos estabilizam e também caminhar. Caminhar é muito bom. Fazer jardinagem também pode estar nestes pontos ou até simplesmente ter os nossos pés na terra. Meter literalmente os pés na terra. Tudo isso ajudará a conectarmos com esta energia de estabilidade e materialidade. À medida que concluímos este episódio dedicado aos arcanos menores, espero que tenha dado aqui algum tipo de conhecimento, espero que tenham tirado alguns pontos e espero que daqui para a frente vocês consigam literalmente desenvolver melhor esta habilidade do tarot, seja carta a carta, seja tiragem a tiragem, vocês vão evoluindo. Que possamos então usar este conhecimento para evoluirmos e influenciar de certa maneira as nossas habilidades. Obrigado a todos por terem se juntado a nós. Espero que vocês deixem o vosso like, partilhem e comentem, que é muito importante. Também não se esqueçam de deixar o vosso like, como eu referi aqui, e inscreverem-se no canal se ainda não são inscritos. Eu irei voltar em breve. Até ao próximo episódio.